Olá pessoal, tudo bem? Bom, conforme conversamos, na aula passada nós vimos regularização, agora nós vamos ver um tipo de rede neural que é conhecido como função de base radial. A função de base radial também é um aproximador universal, assim como a rede MLP, tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Ela surgiu baseado no teorema de Cover de 1965 sobre a separabilidade de padrões. O teorema diz o seguinte: um problema complexo de classificação de padrões, quando colocado em um espaço de dimensão elevada, tem mais chance de ser resolvido linearmente do que quando colocado em um espaço de dimensão baixa. Então, qual que é a teoria dele? Vamos pegar o espaço de dimensão original, vamos supor, duas dimensões. Você tem lá x1 e x2. Então, vamos supor que nós tenhamos padrões aqui não linearmente separáveis. E aí a ideia dele é expandir isso para alta dimensão. Então você vai ter x1, x2, x3, x4. E aí a teoria é que em alta dimensão a separabilidade desses padrões de maneira linear é muito maior do que em baixa dimensão. Essa é a teoria. Então essa é a ideia, a formulação matemática da função de base radial. Vamos pegar então um padrão com partição binária. Então olha só, tenho as entradas, tenho os alvos. Nas entradas eu tenho n eventos, n vetores de entrada, e cada vetor de entrada tem uma dimensão m de mamãe. Então o x, que é a minha base de dados, pertence a um espaço de números reais, emão por enão. Emão é a dimensão dos vetores de entrada, enão é o número de vetores. E o meu alvo vai ter dimensão p por n, onde p é a dimensão dos vetores de saída e n é o número de vetores. Então, no problema de duas classes, C0 e C1, nós vamos dizer que o evento ele vai pertencer a C0 quando o alvo for 0 e vai pertencer a C1 quando o alvo for 1, por exemplo. Tá? Então, na filosofia da função de base radial, seguindo o teorema de Cramer, a ideia é você ter uma função de transformação. Na verdade, você vai ter i funções de transformação. Essas i funções de transformação vão mapear os dados da dimensão emão para a dimensão i. Então, esse izinho ele vai de 1 até izão. Então, vamos supor que eu tenha duas dimensões. Se eu tiver 20 funções de transformação, esse izão vai ser 20. Então, eu mapeei de 2 para 20. Essa é a ideia. E esse φ, essa função, recebe o nome de função escondida. Então, a função, o vetor de funções de um vetor de entrada é φ1, φ2, φ3, φ4, φ5, até φi. A dimensão desse vetor é a dimensão dos dados no novo espaço, depois que a transformação já aconteceu. E esse espaço gerado de vetores, acontece essa transformação, eu saio do espaço de entrada x de n e vou para o espaço φ de x de n, que é um espaço escondido ou espaço de propriedades, feature space, é onde eu consigo mapear melhor os meus dados. E aí, depois que nós fizemos essa transformação, a ideia é a gente dizer que o evento vai pertencer à classe C0 quando o vetor de pesos, esse vetor de pesos vai estar na nova dimensão, que é izão. Então, quando o vetor de pesos vezes a função escondida de transformação for menor do que zero, eu tenho uma classe. Quando isso for maior do que zero, eu tenho outra classe. Então, eu volto aqui na equação matemática do perceptron, só que antes de fazer isso, eu vou mapear os dados para alta dimensão através dessa função φ. É o único segredo da função de base radial. Nesse espaço escondido, quando eu tiver essa igualdade igual a zero, os eventos que estiverem levando essa multiplicação a zero, vão construir o nosso hiperplano de separação. E no espaço Rm
dos vetores x, que são os espaços de entrada, a superfície não linear, ela vai ser mapeada por essa equação aqui, ó. Então, ao invés de eu trabalhar direto com x e fazer w vezes x, eu vou fazer, na verdade, primeiro uma transformação, φ de x, e multiplico por w. Beleza. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 eventos. Tenho duas dimensões, que olha só, uma, duas, cada evento é representado por uma dimensão, então tem x1, x2. Eu tenho esses primeiros 4 eventos de uma classe, os 8 seguintes de outra classe e os 4 últimos da mesma primeira classe. Então tem problema de duas classes, mais um e menos um. E eu vou usar como função de mapeamento não linear para alta dimensão a função de base radial, que é essa daqui, ó, é E elevado a menos beta, norma de x menos xi. Então, o que acontece? Se eu tiver a função φ1, o evento que estiver entrando, eu vou pegar ele, menos o evento 1, faço a norma, elevo ao quadrado, multiplico por beta e faço a exponencial de menos isso. E o beta é 1 sobre 2 sigma ao quadrado. Então, esse valor sigma ele tem que ser definido antes. É um parâmetro da função de base radial. E como eu tenho aqui 16 eventos, esse i ele vai até 16. Então, E não é a dimensão, o número de eventos que eu tenho. Lembra lá nos primeiros slides, ó. Vamos voltar aqui, ó. Então, E não é o número de vetores que eu tenho, o número de eventos. Então, aqui, ó, a dimensão do meu espaço escondido vai ser 16. Então, eu vou sair de duas dimensões para um espaço de 16 dimensões. Essa é a ideia. Então, como é que vai ser? A minha entrada, olha só, cada evento x é representado por duas dimensões. Repare a notação matemática. Ó. Esse é um x itálico, não é negrito, minúsculo, dizendo que é uma variável, x1, x2. Isso aqui é um vetor que está dentro de x. Esse x aqui é esse cara aqui, ó. Tá certo? E o x1, x2, x3, x4 até x16 é cada um dos eventos do banco de dados. Ó, x1, x2, x3, x4, x5 até x16. Então, a função de base radial ela tem que ter um espaço de armazenamento de memória para esses 16 eventos ficarem armazenados na memória dela. Essa é a ideia. Então, os 16 vão ficar armazenados aqui. Toda hora que um novo evento entrar, nós vamos pegar esse evento, subtrair por todos esses 16, elevar ao quadrado, multiplicar por beta e fazer exponencial disso. O resultado, nós vamos multiplicar pelos pesos. Então, nós vamos ter 16 pesos. A multiplicação disso é somada nesse neurônio, e aí nós temos a saída. Essa saída pode ter uma função de ativação linear ou não. Se for linear, então é para problemas de interpolação ou regressão, quando eu quero estimar alguma coisa. E quando eu tenho classificação, que eu estou comparando, então o mais comum é que eu tenha realmente uma função de ativação aqui, tangente hiperbólica, alguma função de ativação nessa linha não linear. Tá? Então é simples, essa é a arquitetura da função de base radial. Vou sair de duas dimensões para um número bem maior, aqui no caso para 16, e vou usar o meu conjunto de dados para criar esse espaço de alta dimensão. Agora, como que eu acho o vetor de pesos ótimo? Como que eu defino esses pesos? Aí é simples, é matemática básica. Antes disso, só para a gente entender, quando for interpolação, então, a minha função de ativação é linear. Eu estou usando aqui a função de base radial, eu posso usar outra para atingir a alta dimensão. Mas o algoritmo recebe o nome função de base radial exatamente por usar a função de base radial. E no final, a saída é o vetor de pesos vezes o resultado da função de base radial. Então, tem um somatório naquele último neurônio. Né? Então, vamos pensar aqui um pouco mais na matemática agora. Para o evento 1, se eu quiser a saída para o evento 1, eu vou pegar ele vezes ele mesmo, vezes o peso 1, depois a função
de base radial dele menos o evento 2 vezes o peso 2, depois dele menos o evento 3 vezes o peso 3 e assim por diante até o 16. E isso tem que dar o alvo 1. Para o caso 2, mesmo esquema. Isso vai me dar a saída 2 e assim por diante. Tá? Então eu construo, vejam que eu construo uma função φ, onde I representa a minha entrada e J representa as entradas que são fixadas lá. Esses eventos aqui, ó, esse, eles são armazenados na memória. E esse é o evento de entrada. Eu vou subtrair por todos os outros eventos armazenados na memória. Então, matematicamente, eu vou ter uma matriz de função de base radial multiplicada pelo vetor de pesos, tá certo? E isso eu vou ter que chegar no alvo. Então, se eu quiser achar o vetor de peso, eu vou passar isso dividindo para cá. Matricialmente, é como multiplicar esse vetor aqui pelo inverso dessa matriz aqui. Chegamos nisso. Então, esse é o W ótimo, moleza. É só calcular todos os φs, são os produtos internos ali, usando a função de base radial, da matriz escondida, da camada escondida, né? Faço o inverso dela e multiplico pelo alvo transposto. Tenho o vetor de pesos ótimo. Aqui tem uma implementação básica, é só copiar e rodar no MATLAB. Então, criou-se uma classe não linearmente separável, né? O alvo. Aqui nós inserimos ruído nessa classe, tá? Inserimos ruído, aumentamos o número de eventos para ficar parecido com o que a gente viu no exemplo. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 eventos. Aqui é o valor de P. Esse P, na verdade, é aquele sigma, né? Na verdade é o beta. É o beta, vamos recordar aqui, ó, que é 1 sobre, lá, 1 sobre 2 sigma ao quadrado, né? Então é um valor que é um parâmetro da função de base radial, ele tem que ser definido. E aí é tentativa e erro, é de maneira experimental. Então variem esse valor aqui na hora de rodar o algoritmo, coloquem 1, coloquem 100, 10, para ver o efeito disso. Tá? Esse P vai aqui, é o beta, né? Então, essa linha azul é um for que vai de 1 a 16, um for dentro do outro, de 1 a 16, onde nós estamos calculando a matriz φ. Então, aqui está sendo implementada a função de base radial. Calculada a matriz φ, a gente faz o inverso dela, multiplica pelo alvo, que é o vetor t, e temos o vetor de pesos. Pronto, nossa rede está pronta. Então, toda vez que o novo evento for entrar, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar ele, subtrair de todos os dados que nós temos, os 16 eventos do nosso banco de dados, elevar ao quadrado, calcular lá o exponencial disso, tá? Que é essa parte aqui, e multiplicar pelo W, temos a saída. Se tiver alguma função de ativação, a gente aplica. Se não tiver, aquela é a saída. E aí a gente faz a comparação, maior ou menor do que zero. Essa brincadeira aqui, está sendo criado um espaço de dimensões com 10.000 pontos, e esses 10.000 pontos estão sendo jogados na função de base radial para se criar um plot, onde nós vamos enxergar as fronteiras de separação das duas classes que a função de base radial criou. Tá? Então agora é brincar com isso, mas a implementação mesmo da função de base radial são essas duas linhas aqui. Pronto, só isso. E aí, para esse problema, o vetor de peso ideal é esse. Essa é a região construída, né? Em azul nós temos uma classe, em preto nós temos outra. Então, é um problema não linear, que está sendo separado pela função de base radial. Esse mapeamento é feito em alta dimensão. Aqui a gente vê as regiões construídas em duas dimensões, nas dimensões reais, por as regiões construídas pelo mapeamento não linear da função de base radial. Variem o beta para vocês enxergarem o impacto disso aqui dentro. Tá? E aqui tem uma comparação, uma implementação de uma RBF em azul e de uma MLP.
Então reparem que a estrutura da RBF é bem mais simples, a da MLP é bem complexa, mas os algoritmos são bem parecidos. Ambos usam o processo de aprendizagem com minimização de erro, né? A diferença é que a estrutura da RBF é mais simples do que a MLP, o treinamento é mais rápido. Por outro lado, na RBF você precisa de uma capacidade de memória maior, porque você tem que armazenar mais parâmetros do que numa rede MLP. Pensa uma MLP de 2 camadas, quantos Ws você armazenaria? E numa RBF, quantos Ws e quantos dados? Porque você tem que armazenar o x1, x2, x3, x4, de acordo com o seu espaço de dimensões isão que você vai usar ali para expandir o espaço de dimensão dos seus dados. Então essa é a principal diferença entre os dois algoritmos. E aqui o espaço gerado pelos dois, o primeiro é o da RBF para esse novo problema e o segundo é o da MLP. Os espaços alcançados são diferentes, mas ambos os algoritmos estão resolvendo o problema. É claro que o espaço ele é dependente dos dados também, né? Então dá para vocês fazerem uma brincadeira com isso aí. Então a RBF é um excelente algoritmo, simplérrimo, pode ser usado para regressão e para classificação e está à altura aí dos algoritmos MLP. Tá? Então explorem bastante, façam bom uso da função de base radial. Tá bom? Um abraço, pessoal.